A Agência da ONU para Refugiados Palestinos busca 104 milhões de dólares para ajuda humanitária a Gaza. Priscila Yazbek, nossa correspondente, está conosco nessa cobertura, acompanhando repercussão internacional e a preocupação nesse momento com a crise humanitária que estamos acompanhando essa crescente. Priscila Yazbek, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos, então, disse, como você falou, que precisa de 104 milhões de dólares para cobrir suas necessidades urgentes. Eles dizem que esses recursos seriam necessários para conseguir cumprir as necessidades de alimentação, saúde, abrigo e proteção de até 250 mil pessoas que buscam abrigo nas unidades da agência na faixa de Gaza. Eles dizem também que esses recursos priorizarão as necessidades de mulheres, de grupos vulneráveis, crianças e pessoas com deficiência, além de idosos. O comissário-geral da agência disse que o que está se desdobrando já é uma tragédia humanitária sem precedentes e quaisquer que sejam as circunstâncias, as regras se aplicam em tempos de conflito e essa não é a exceção. A ajuda aos civis que não têm para onde fugir deve ser imediata e ele fala sobre a necessidade de água, comida e remédios. Também nessa nota que a agência divulgou, eles dizem que eles só têm recursos para cobrir as necessidades até o fim desse mês, até o fim de outubro. Desde que Israel anunciou o cerco à faixa de Gaza, na segunda-feira, a população vive uma situação dramática. Não há fornecimento de água, também de alimentos, medicamentos e combustíveis. Nessa quarta-feira, o ministro de Energia israelense confirmou que o país está bloqueando, que Israel está bloqueando o fornecimento de energia, também de água e também de combustível. E também ontem o chefe responsável pelo departamento energético da Palestina disse que a única central de energia da região tinha sido fechada a partir das 14 horas do horário local. A Agência da ONU para Refugiados também falou sobre essa situação, falou que a situação está se deteriorando muito. Eles deram alguns dados também mostrando o tamanho do drama. Disseram que 7 instalações de fornecimento de água e saneamento que atendem mais de 1 milhão de pessoas na faixa de Gaza foram danificados. Também falaram que resíduos e esgotos estão no meio da rua, que não estão sendo mais coletados. 13 hospitais e outras instalações de saúde estão parcialmente danificados e não estão operando normalmente, e eles falaram que com isso há uma dificuldade também de transportar pessoas doentes e feridos. Só para terminar também, eles estão pedindo urgentemente um corredor humanitário e até a Cruz Vermelha disse que os hospitais em Gaza correm um risco, uma frase muito forte, mas falou que os hospitais em Gaza, por causa da falta de energia, correm o risco de se transformar em necrotérios, já que perdem energia e durante o bombardeio já não conseguem mais atender as pessoas que chegam feridas então às suas instalações. Volto com você, Carol. Priscila, aproveitar que você está com a gente, conversando ao vivo, direto de Paris, trazendo informações sobre a repercussão na Europa, porque também houve um debate sobre o financiamento, e aí é mesmo entrada de recursos, entrada também de ajuda humanitária para a população palestina. Chegou a ocorrer um debate dentro da União Europeia com relação ao fornecimento desses recursos. O debate por aí foi esgotado? De fato, está garantida essa ajuda humanitária, esse financiamento por parte dos europeus? Carol, ontem mesmo, Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, disse que haveria uma discussão sobre ajuda financeira à faixa de Gaza, que o apoio humanitário não seria cessado, que eles continuariam fazendo o apoio humanitário, mas que sim havia uma discussão sobre ajuda financeira. Na segunda-feira, um comissário da União Europeia tinha falado que toda ajuda à população palestina seria suspensa. Depois disso, Josep Borrell, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, chegou a dizer que isso não aconteceria, que estava em discussão, e eles estão numa discussão, então, nesse momento, sobre como fazer essa ajuda chegar à população palestina, mas sem que os recursos financiem indiretamente a ação de terroristas. Inclusive, o presidente francês Emmanuel Macron teve uma reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz e eles falaram sobre isso. Macron chegou a falar que a França é contrária à suspensão da ajuda à população palestina e disse que há mecanismos
mecanismos para fazer com que essa ajuda chegue à população palestina sem financiar grupos terroristas. Então, nesse momento, o Bloco Europeu está falando e enfatizando muito essa discussão sobre como fazer essa ajuda chegar sem financiar os grupos terroristas. É por isso que eles falam sobre fazer um apoio humanitário, mas discutindo de que forma essa ajuda financeira vai continuar daqui para frente. Mas, inclusive, quando o Josep Borrell falou sobre isso, o chefe da diplomacia da União Europeia, ele disse que a maioria esmagadora dos membros do Bloco Europeu, que é formado por 27 países, são favoráveis à continuação da ajuda à população palestina. Também, Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, falou sobre a importância de manter essa ajuda e falou, inclusive, que é considerado crime de guerra a suspensão de ajuda e, inclusive, a restrição de abastecimento de água, de energia para a população palestina. Então, também há uma discussão e esses organismos internacionais, eles estão se manifestando sobre a importância de fazer essa ajuda chegar, inclusive, da criação de um corredor humanitário, justamente para fazer a ajuda chegar, mantimentos, comida, água, itens básicos, mas também para a retirada de pessoas da faixa de Gaza que já não tem mais acesso nem mesmo aos hospitais, como a gente falou, por causa da falta de energia e por causa das estruturas que foram danificadas. Volto com você, Carol. Obrigada. Priscila Yazbek vai seguir com a gente nessa cobertura sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas, atualizando as informações direto da Europa.